ontem em Brasília. Todos eles são homens. 23 ministros tomaram posse em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, assume o Ministério da Fazenda. O advogado e empresário Eliseu Padilha é o novo ministro-chefe da Casa Civil. Raul Jugman vai para a Defesa e Gedel Vieira assume a Secretaria de Governo. Já o Ministério do Planejamento será chefiado pelo senador Romero Jucá. Após a posse, Jucá disse que o presidente interino Michel Temer convocou para esta sexta-feira a primeira reunião ministerial do governo. O novo ministro do Planejamento afirmou ainda que os projetos prevendo reajuste para o funcionalismo público negociados com o governo anterior serão mantidos. O projeto dos servidores públicos que foram ajustados pelo antigo governo e estão na Câmara dos Deputados serão mantidos. Nós vamos trabalhar pela aprovação desse projeto, porque pacto firmado tem que ser cumprido e o governo tem que ter palavra. Henrique Eduardo Alves volta a comandar o Ministério do Turismo. Fernando Coelho é o novo ministro de Minas e Energia. Helder Barbalho, o da Integração Nacional. E Sérgio Etchegoyen ocupa o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Já a pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento fica sob comando de Blairo Madi. Já o deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, assume o Ministério das Cidades. Araújo disse que, neste momento, as atenções estão voltadas para a equipe econômica. Uma contribuição ao ajuste, nesse momento é a atenção voltada à equipe econômica. Obviamente que os ministérios precisam retomar a sua rotina de trabalho e que suas equipes possam ser recompostas da forma mais rápida possível. Sabendo da grande dificuldade econômica, da falta de recursos. Entre as mudanças anunciadas estão a fusão das pastas de comunicações com a de Ciência e Tecnologia e a incorporação da Secretaria de Aviação Civil e da Secretaria de Portos, que tinham status de ministério, ao Ministério dos Transportes. O Ministério de Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres e Igualdade Racial foi incorporado ao Ministério da Justiça, que passou a se chamar Ministério da Justiça e Cidadania. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a Chefia de Gabinete, a Advocacia Geral da União e o Banco Central perderam status de ministério. O advogado-geral da União será Fábio Osório Medina. Os Ministérios da Educação e da Cultura também foram unidos em uma única pasta. A Controladoria Geral da União passa a se chamar Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. Osmar Terra é o novo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, enquanto Gilberto Kassab, que abandonou o governo do PT em abril, assume agora o Ministério das Comunicações. Marcos Pereira é o ministro da Indústria e do Comércio. Fabiano Martins é o novo ministro da pasta Fiscalização, Transparência e Controle, antiga Controladoria Geral da União. O senador Mendonça Filho, do DEM, comanda agora o Ministério da Educação, que incorporou o Ministério da Cultura. Ele diz que vai fazer um levantamento dos projetos sociais da pasta. Dos principais projetos e programas do Ministério da Educação e Cultura, reforçando o compromisso que nós temos de preservar todos os projetos importantes que impactam a vida da população brasileira. Ricardo Barros é o novo ministro da Saúde e José Sarney Filho assume a pasta do Meio Ambiente. José Serra chefia o Ministério das Relações Exteriores, Ronaldo Nogueira a pasta do Trabalho, Alexandre de Moraes assume o Ministério da Justiça e Cidadania e Maurício Quintela é o novo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Já a pasta de Esportes fica com o deputado fluminense Leonardo Pisciani. De acordo com Pisciani, a troca de governo às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016 não deve prejudicar a realização do evento. Os Jogos Olímpicos, tanto no que é competência da União, quanto da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, estão andando bem dentro do cronograma e eu tenho a convicção absoluta de que não teremos nenhum problema, ao contrário. O número de ministérios no governo Temer caiu de 32 para 23. Nenhuma das pastas será chefiada por uma mulher. 7 ministros são do PMDB, mas a nova equipe também terá nomes do PP, PSDB, PSD, DEM, PRB, PTB, PSB e do PR. De Brasília, Cariane Costa.
Quase 4 horas depois de ter confirmado seu afastamento temporário pelo Senado, Dilma Rousseff se pronunciou oficialmente pela primeira vez sobre a abertura do processo de impeachment. Ela vestia branco, estava cercada de mulheres, uma cena tomada de simbolismos. Ex-ministras que fizeram parte do primeiro escalão do governo rodearam Dilma durante a fala. Entre elas, Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, Eleonara Menicucci, do PT de Minas Gerais, e Tereza Campelo, do PT do Rio Grande do Sul, que se mantiveram fiéis à petista mesmo em meio à crise política. O único homem presente na primeira fila era Guilis Azevedo, assessor especial que tem relação de mais de 20 anos com Dilma. As presenças majoritariamente femininas junto à petista contrapõem o desenho ministerial de Michel Temer, que assume interinamente a presidência. Caso se confirme como foi confirmado no primeiro escalão do PMDBista, ele será o primeiro presidente a não indicar mulheres para os ministérios desde o governo Ernesto Geisel, na década de 1970. A ausência feminina na esplanada tem sido alvo de questionamentos. Outro ato simbólico de Dilma foi o de vestir uma roupa de cor branca e não do tradicional vermelho que marca o PT. Trata-se de um recado da petista que, mais uma vez, reforçou que não cometeu crime de responsabilidade e que, por isso, o processo de impeachment representa um golpe. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, questionou a maneira como o processo foi conduzido, embora tenha admitido que Dilma falhou como presidente, disse que Michel Temer não tem legitimidade para governar o país. Para ele, o ideal seria que novas eleições fossem convocadas, mas admitiu que dificilmente o STF aprovaria algo deste tipo. Para Barbosa, o descumprimento de regras orçamentárias, que é o principal motivo apontado no pedido de impeachment, não é forte o suficiente para afastar um presidente. O ex-ministro reconheceu que, do ponto de vista puramente jurídico, o impeachment pode ser justificado, mas disse que tem dúvidas muito sinceras quanto à sua justeza e ao acerto político que foi tomado para essa decisão. Ele também não poupou críticas a Dilma Rousseff. Para ele, a petista não soube conduzir o país, não soube se comunicar com a população, fez péssimas escolhas e limitou-se a governar para seu grupo político e aliados de ocasião. Apesar das críticas a Dilma, Joaquim Barbosa afirmou que Temer não tem legitimidade para governar o Brasil. Disse ele: é muito grave tirar a presidente do cargo e colocar em seu lugar alguém que é seu adversário oculto ou ostensivo, alguém que perdeu uma eleição presidencial ou alguém que sequer um dia teria o sonho de disputar uma eleição para presidente. Anotem, o Brasil terá de conviver por mais 2 anos com essa anomalia, afirmou o ex-ministro, que também criticou o PSDB. A solução, disse Joaquim Barbosa, seria a convocação de novas eleições. Diante disso, afirmou que Dilma deveria ter renunciado há alguns meses, sob a condição de que Temer fizesse o mesmo e assim o Congresso fosse obrigado a convocar novas eleições sem necessidade de emendas. Ao fim de sua palestra, Joaquim Barbosa ressaltou que está preocupado com o futuro das instituições brasileiras. O slogan do novo governo federal será Governo Federal, Ordem e Progresso. Segundo o marqueteiro Elcinho Mouco, um dos responsáveis pela criação do novo conceito, a ideia é ter uma mensagem forte, concisa e atual. Segundo ele, recuperar o país da desorganização política, econômica e social e retomar o crescimento econômico é a tradução do conceito de ordem e progresso. A ideia era criar algo forte, conciso e atual, e o novo lema vai substituir o antigo, que era Brasil, Pátria Educadora, criada pelo governo Dilma do PT no início do segundo mandato da petista. A imagem criada para o novo slogan coloca em destaque a esfera celeste da bandeira do Brasil com a frase Ordem e Progresso e, ao fundo, em branco, a palavra Brasil e a expressão Governo Federal.
Novo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou, logo após ser confirmado na equipe ministerial do governo Michel Temer, que o reajuste proposto pela presidente afastada Dilma Rousseff aos beneficiários do programa Bolsa Família será mantido. Segundo ele, o Executivo Federal vai arrumar dinheiro de algum lugar para poder bancar o aumento médio de 9%. No início do mês, durante o evento do Dia do Trabalho, Dilma comunicou que daria um aumento médio de 9% para os beneficiários do programa a partir do dia 1º de junho, apesar do alerta da área econômica de que não haveria recursos suficientes. Na ocasião, ao defender o seu governo, Dilma sustentou que não havia garantias de que Temer não fosse cortar vagas do programa, uma das principais bandeiras do governo petista. Ele criticou ainda a gestão de Dilma ao dizer que houve uma sabotagem ao anunciar medidas sem recursos correspondentes. O novo ministro diz que Dilma prometeu, deixando sem dinheiro para o governo Michel Temer pagar, e segundo ele, o reajuste proposto representa R$1 bilhão a mais de gastos no orçamento. Ele afirmou ainda que é preciso discutir formas de capacitar beneficiários do programa por meio, por exemplo, de parcerias com o Sebrae e da oferta de microcrédito para permitir a saída das pessoas. Ele afirma que o Bolsa Família não é um projeto de vida, é um programa emergencial de sustento das pessoas enquanto elas não têm outra renda, e falou que é preciso incentivar as pessoas a buscarem uma nova fonte de renda. Terra ponderou que assumiu em uma situação atípica, porque não houve transição do governo Dilma, e calcula que precisará ainda de 1 semana a 10 dias para se inteirar dos números e dados sobre os programas da pasta. O novo titular do Desenvolvimento Social afirmou ainda que irá revisar o cadastro de beneficiários. Ele sustentou que o grande número de atendimentos pelo programa, segundo ele, em torno de 50 milhões de pessoas, mostra que o discurso do governo de ter reduzido a pobreza não era verdade, ou que o número indicaria uma fraude no programa. O novo ministro diz que há 50 milhões de pessoas no Bolsa Família e que se tem 50 milhões de pessoas, então o discurso de que tinha reduzido a pobreza feito pelo governo PT não existe, é falso. Ele afirma que alguma coisa está errada ou o discurso do governo foi para induzir as pessoas ao erro. Apesar das críticas, disse que é o programa mais bem estruturado do governo federal. Os 3 senadores catarinenses se posicionaram a favor do impeachment. Com o afastamento de Dilma por até 180 dias, o vice Michel assumiu a presidência da República. Na sessão de mais de 20 horas, cada senador teve 15 minutos para discursar durante a sessão no Senado. O senador Dário Berger, do PMDB catarinense, foi o primeiro a falar. O segundo a falar foi o senador Paulo Bauer e, por último, o senador Dalírio Beber. Todos se posicionaram a favor do processo. O ex-ministro da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, recebeu uma autorização específica e vai continuar como advogado no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O ex-ministro da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, recebeu uma autorização específica e vai continuar como advogado no processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. De acordo com a regra, os ministros exonerados devem cumprir uma quarentena de 180 dias, o que quer dizer que eles não podem exercer outros empregos, porque são considerados pessoas com informações estratégicas para o país. Mas Cardoso explicou. Eu fiz uma consulta ao Conselho de Ética da Presidência da República que disse que eu tenho uma quarentena, mas que no caso específico das causas relativas ao impeachment da presidenta não haveria nenhum conflito que eu pudesse continuar, não só para não prejudicar a defesa, mas como também porque é uma situação que eu já atuava como advogado dela. Então, portanto, houve uma liberação específica para esta causa, atuar no caso do impeachment e em todas as suas derivações. Cardoso afirmou ainda que vai continuar atuando nos tribunais brasileiros e no Senado contra o impeachment. De Brasília, Daniele Soares. Transamérica 7:30, vamos agora ao comentário de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, eu estava escutando o primeiro pronunciamento de Michel Temer como presidente da República interino. Ele começou perguntando, dizendo, né, que
Tudo que ele fizer vai dar uma olhada para saber o que é que diz o livrinho. O livrinho é a Constituição. Quem perguntava isso, e ficou na história por causa disso, era o presidente Eurico Gaspar Dutra, quando eu era menino. Não fazia nada que não estivesse previsto na Constituição. Bom, falou em revisar o Pacto Federativo, ou seja, dar mais poderes aos estados e principalmente aos municípios em relação à União. Falou em manter todos os programas sociais, fazer uma reforma trabalhista para gerar emprego e previdenciária para garantir a aposentadoria. E disse que vai estar contra qualquer tentativa de enfraquecer a Lava Jato, que é uma referência. Falou tanto nesses dias que a voz dele estava acabando, dava uma agonia perceber que a voz dele estava acabando. Disse que o Banco Central está com autonomia garantida e que haverá uma política externa voltada a representar os interesses do país. Quer dizer, que vai voltar a representar os interesses do país, porque estava representando os interesses dos bolivarianos. Disse que tem que recuperar o respeito à liturgia das instituições. Parece estar dando um puxão de orelha na bagunça que virou nesses últimos dias, inclusive ontem, o Palácio do Planalto. E terminou lembrando o óbvio que a gente teria que pôr em prática sempre que olhasse para a bandeira nacional. Ele disse: o nosso lema é ordem e progresso. Na formação do Ministério, eu acho que não pegou bem trazer de volta o filho de Jader Barbalho, que já era ministro de Dilma, e o filho de José Sarney para o mesmo ministério que ele estava ocupando antes. Pareceu assim algo, um nepotismo à distância, né? Agora, tem outras mudanças, né? O presidente não vai querer ser chamado de presidento, né? E a escolha dos ministros foi por outras razões que não a cor da pele ou o sexo da pessoa. É preciso deixar bem claro isso, porque uma escolha por sexo, uma escolha por cor da pele implica em algum tipo de preconceito ou racismo. Essa história que ele falou há pouco da política externa, o Itamaraty não vai mais ter esse bolivarianismo, volta a uma política pragmática, pondo em primeiro lugar os interesses do país. O comando é de José Serra. O Ministério da Educação volta a ser MEC mesmo, Ministério da Educação e Cultura, né? Bons e velhos tempos em que a cultura não terá preferências ideológicas na hora de distribuir dinheiro do povo. E a educação vai interromper esse atraso de impor culturas rudimentares e primárias sobre a civilização, né? Essa bobagem aí de não vamos mais falar dos colonizadores europeus. Ora bolas, né? Vai ficar com o deputado Mendonça Filho, pernambucano, do DEM. Uma garantia de que vai se parar de ensinar história sob a visão desse marxismo antiquado que não deu certo nem em 70 anos de poderes divinos na União Soviética. O Ministério da Justiça vai incluir secretarias demagógicas como de igualdade racial, das mulheres, dos direitos humanos. É óbvio que isso fica no Ministério da Justiça, né? Que vai combater o crime também com o ex-secretário de Segurança de São Paulo, que diminuiu radicalmente o número de homicídios de crime em São Paulo. A Secretaria de Segurança Institucional volta a funcionar como precisaria funcionar, recebendo o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Sérgio Etchegoyen, né? Isso dá garantia contra sublevações de guerrilheiros urbanos e rurais que se protegem sob o nome de movimentos sociais. O desenvolvimento social e agrário nas mãos de outra figura admirável, o ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, médico Osmar Terra, é uma garantia de que não vai se espalhar droga entre os jovens brasileiros. Portos e aviação civil, óbvio que vai para dentro do Ministério dos Transportes, assim como é óbvio que o Ministério das Comunicações vai para dentro de Ciência e Tecnologia. Interessante que no Ministério da Defesa sai do Partido Comunista do Brasil e vai para o antigo Partido Comunista Brasileiro. O que diferencia os dois é que o antigo Partido Comunista Brasileiro, agora a PPS, nunca pregou a luta armada, ao passo que o PCdoB
praticou exatamente a luta armada sob as ordens da Albânia, lá no Araguaia, por exemplo. Bom, Temer mostrou que tem uma bola de cristal, né? Imaginem que há exato um mês atrás vazou um discurso dele no Twitter em que ele falava que ia se tornar presidente por uma votação significativa. Aí é bom lembrar que foram 367 votos na Câmara, que tem 513 deputados, e 55 votos no Senado ontem, né? 55-22. Foi muito além dos 40 votos necessários para afastar a presidente, né? Foi além até dos 2/3 que são necessários para condená-la no Senado, que agora se torna um Tribunal Supremo, né? Presidido pelo ministro do Supremo. Recursos não cabem mais ao Supremo Tribunal, mas sim ao próprio Senado, só para a gente lembrar. Ontem, na saída do Palácio do Planalto, houve agressões a jornalistas, que significa agressões a direitos constitucionais, e na cara da presidente que saía. Impressionante a imagem de desânimo de Lula atrás dela. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia. Jornal Transamérica. Aqui, você em primeiro lugar. Transamérica Tijucas, a sua rádio onde você estiver. Escolhemos a Congel principalmente pela confiança na forma de trabalhar. Para mim, a Congel é sinônimo de excelência de trabalho. Hoje é mais fácil falar porque escolher a Congel. Depois de 30 anos é como um casamento. Você só está junto porque gosta. Essas são as palavras de quem confia na Congel Contabilidade, a parceria ideal para a gestão contábil, fiscal e trabalhista da sua empresa. Congel Contabilidade, nosso trabalho, seu resultado. 3261-4884, congel.com.br. Atenção, moradores de Tijucas. A administração municipal informa que em breve o SAMAI iniciará os testes para funcionamento da rede coletora de esgoto. Tijuca seguirá em um novo caminho, com muito mais saúde e respeito para com o meio ambiente. Saneamento básico é questão de saúde pública, informou Prefeitura Municipal de Tijucas. O friozinho só é gostoso para quem tem como se proteger dele. Participe da campanha do agasalho do Sesc e Acaerte e ajude a esquentar o inverno de quem precisa. Separe roupas e agasalhos em bom estado que você não usa mais e leve até a unidade Sesc mais próxima da sua casa. As doações acontecem até 30 de junho. Para mais informações, consulte os endereços de coleta em sesc-sc.com.br. Participe! Tudo bem, meus anjinhos? Todos os dias aqui na Transamérica Tijuca, a hora do bilha. Eu tô chegando, meus anjinhos, pra tu ficar louco dentro do rádio. Tá contente agora? It's a hell of a time. Nada como eternizar suas comemorações em um ambiente lindo, com uma vista impressionante e aquela decoração especial. O Espaço Bambini é especializado em festas infantis, casamentos, aniversários, confraternizações, entre outras. Faça um orçamento sem compromisso e se surpreenda com nossos serviços. Na subida do Morro da Cruz, em anexo ao Museu da Cultura Italiana. Informações e reservas 4832670623 ou pelo site www.festasbambini.com.br. Start spreading the news. Notícias em 1 minuto. Estão em análise na Assembleia Legislativa projetos de lei que pretendem garantir mais proteção aos animais. Os deputados aprovaram em plenário a proposta que proíbe o uso de animais silvestres ou domésticos em espetáculos de circo em Santa Catarina. Os estabelecimentos que descumprirem a regra ficam sujeitos à multa. Para virar lei, a matéria ainda precisa da sanção do governador. E pensando também na segurança dos bichos de estimação, os parlamentares analisam proposta que obriga as pet shops do estado a instalarem câmeras de monitoramento nos locais de banho e tosa. O sistema deve estar integrado à internet para que o cliente acompanhe de casa todo o processo. A intenção é garantir a segurança dos animais, já que há relatos de maus tratos nesses estabelecimentos. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O boteco tá fechando,
Oi, gente, aqui quem fala é a dupla Fernando. Em Sorocaba, nós também estamos na Shed, o clube mais badalado do Brasil. 5 horas, tô bebendo desde as 9, parece que eu comecei agora. A rede de rádio que mais cresce no Brasil, bem pertinho de você. Transamérica 91.3. E às vezes que eu for usar, eu puxei. Jornal Transamérica. Entrevista. Pobreza. Transamérica 7h40. Recebemos hoje aqui no Jornal Transamérica o professor de Direito da Univale, mestre em Ciência Jurídica, Fernando Fernandes. Bom dia, professor. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. Um prazer enorme estar na nossa querida Tijucas. Professor, qual que é a sua avaliação desse processo de impeachment? Em primeiro lugar, é deprimente, a situação é deprimente. Um processo de impeachment que é um processo constitucional e que, contrariando todas as afirmações do discurso petista, está revestido de toda a legalidade e constitucionalidade necessária, com o acompanhamento muito de perto do Supremo Tribunal Federal, que também ninguém pode dizer que ele é contrário ao PT, por vários motivos. Destaco fundamentalmente porque tem, dentre os ministros do STF, pessoas que militaram no PT, que foram advogados do PT e assim por diante. Tem, me parece que são 8 ou 9 ministros e ministras indicados pelo Lula e pela Dilma. Então não há que se falar, claro, eles não estão lá para fazer política partidária, mas não há que se falar que é um setor ou uma instituição que visceralmente contrária ao PT e tal coisa, ou como eles querem fazer acreditar que é uma luta de classes, porque também não é. Agora, é traumático porque arranha a imagem da nação, é traumático porque parece que eles sempre acusam os outros das coisas que eles fazem, mas a ideia clara que deixa é que eles, se é para perder, então que todo mundo morra afogado, então quanto pior, melhor. Então, cuidaram de nos escrachar, vale perfeitamente a palavra, no mundo, no planeta, né, propagando a ideia de que era um golpe, que no Brasil estava acontecendo um golpe. O próprio Itamaraty enviou mensagem às nossas repartições diplomáticas mundo afora e a outras instituições mundo afora, internacionais, etc., como a OEA, como a ONU e tal, que aqui estava se gestando um golpe. Então, claro, isso nos deixou escrachados. Não houve qualquer tipo de punição para aquele diplomata, e sempre aquela coisa, fizeram, eu não sabia, eu não mandei. Então não tinha comando no discurso da Dilma e no próprio discurso do Lula. Não tinha comando, porque o pessoal fazia, aprontava, roubava, subornava, corrompia, mas eles nunca sabiam de nada, nunca estavam por trás, então não tinha nenhum comando. Já que não tem comando, então que deixa para alguém que possa ter comando. E eu não estou apostando que agora vai dar certo, eu estou torcendo para que agora dê certo. O fato é que nós, aquele exemplo que eu te dava há pouco, que te chama a atenção, o teu contador, Ana, você ganha 10, está gastando 20. Assim tu não consegues. Faz um projeto para resolver essa tua questão, para te amoldar tua despesa à tua receita. Então como é que é? Eu estou ganhando 10 e eu estou gastando 20. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou gastar 24. Não, Ana, tem que gastar 16, 14, 12 e assim por diante. Então a situação era cada vez pior, e utilizando sempre como desculpa os programas sociais, o que é uma grande mentira. Porque só perante o rombo da Caixa Econômica Federal fica escrachado que é uma grande mentira. A Caixa Econômica Federal está com um rombo de 60 bilhões agora nesse ano, e os programas sociais custaram 13 bilhões. Nós vamos ter um déficit, ou seja, um gasto a mais este ano de quase 120 bilhões. Os programas sociais vão custar perto de 20, e os outros 100 bilhões. Então não é, utilizam como desculpa um fim nobre, a exploração da população, a mais carente, para a consecução dos seus fins, que são projetos de poder, e é o desfalque às instituições. Professor, o senhor estava falando ali que é um processo traumático, né? E a gente vê que o país
tem uma divisão, tá meio rachada até pelo aquele discurso do nós contra eles, né? A sua avaliação sobre esse discurso de ódio e intolerância, o senhor acha que nós temos que nos preocupar com o rumo do Brasil? Sim, é sempre preocupante. Esse discurso é um discurso que acaba desagregando. Por que um discurso desagregador? Realmente um discurso desagregador. Eles estão apelando para aquela história de luta de classes. Não se trata disso. Não se trata de luta de classes. Aqui se trata de bandidos e de mocinhos. Então, quando os bandidos vêm com o discurso de que nós, porque nós, e eles, porque eles, nós, saiba o ouvinte, nós somos bandidos. Mas não porque estão defendendo a luta de classe. Mentira. Isso é história. Essa é a carapuça que utilizam para esconder as suas consecuções por baixo do manto. E eu não estou dizendo que não tenha pessoas de bem que estão realmente preocupadas com a questão social e etc. Não estou falando isso. Eu estou falando de que pessoas que foram descobertas com a mão no cofre agora estão voltando ao discurso original de que estou aqui para defender o povo. O povo pediu para alguém roubar para lhe se entregar? Você conhece alguém da população que esteja pedindo para algum político, olha, vai lá e rouba e me traz que eu quero comprar uma TV de plasma, que eu quero financiar minha casa? É isso que o povo quer? O povo quer dinheiro de corrupção? Não, e nem é isso que está recebendo. Os programas sociais, que são perfeitamente compatíveis com a nossa economia, dentro da normalidade, e que vão ser mantidos, segundo o discurso do próprio Temer, e não podia ser diferente, esses programas sociais não estão trazendo o desequilíbrio das contas públicas. Para se ver aonde chega a mentira, aonde chega o engodo. Então a população tem que estar muito atenta para isso, para conseguir separar joio de trigo. Eles estão, nos discursos que admitiram no Senado o processamento, com o consequente afastamento da presidente Dilma, eu ficava pensando, digo, meu Deus do céu, mas então nós estamos vivendo de novo na propaganda eleitoral da Dilma. Esse pessoal, no discurso, se colocou no país da propaganda eleitoral da Dilma. Não, eles quebraram a nação. Nós estamos na situação mais difícil econômica, e vamos parafrasear o Lula. Nunca antes na história deste país nós tivemos uma situação econômica tão difícil. Essa é a realidade e foram eles que fizeram. E ao apagar das luzes, ainda andaram desaparecendo com documentos, com memórias, com dados, etc. E estão aí, hoje de manhã, vi no jornal uma deputada dizendo, como? E o Temer não tem essa informação? Então ele é um incompetente. Escuta, isso não existe, isso é criminoso. Isso é mais um crime. Professor, após essa turbulência toda na política nacional e com os ministros, os novos ministros já empossados, o que devemos esperar do governo Temer? Ô Cláudio, eu te digo o seguinte, em primeiro lugar, o que eu espero? Eu espero tudo de bom. Eu sempre disse que no Brasil as crises não costumam durar 6 meses. Esta vai durar 1 ano. Mas se o mesmo Congresso que afastou a presidente Dilma, se o mesmo Congresso não der na mesma dimensão, no mesmo tamanho, o apoio que ele necessita para adotar medidas que vão ser amargas, e ninguém se engane, não é que vão ser amargas porque vai cortar os programas, mentira, isso é mentira. Porque você cortando 100% dos programas sociais não resolve os problemas do Brasil, não resolve praticamente nada. Se as medidas sociais custam 20 bilhões e você tem um déficit de 120 bilhões, não vai resolver nada, corta outras coisas. Por que você vai colocar o pessoal mais carente numa situação mais difícil? Então isso não é verdade e ele já disse. Agora, se o Congresso não lhe der o apoio maciço que foi dado para afastar a presidente Dilma, nós saímos de Guatemala e vamos entrar em Guatepeor. Essa é a realidade, não é? Isto termina mal. Esta história eu já assisti em outras nações e nunca terminou bem. Agora, o Congresso não pode se omitir, não pode estar brincando com coisa séria. Parece-me que o Congresso leu na população que este governo estava esgotado e utilizou um remédio constitucional e o defenestrou. Não é? A população se manifestou e o Congresso fez a vontade do soberano, que é a população. Nós somos o soberano. Então não é uma questão de não, eu votei, agora tenho que engolir. Não é o Zagalo, é a Dilma.
Não tem aquela de agora vocês vão ter que me engolir. Não existe isso. O povo colocou e o povo tirou, e o Lula lembrou muito bem disso. Então, se o Temer não tiver o mesmo apoio que afastou a Dilma, então nós vamos estar em problemas sérios. E também muito se fala agora em reforma política e sobre também a legitimidade do governo Temer, né? Sobre a possibilidade de uma reforma ou até de uma nova eleição, o que o senhor pensa a respeito? Em primeiro lugar, para haver uma nova eleição, tem que haver possibilidade aventada pelo PT, que se não apagaram as luzes, viram que perdiam todas, perdiam no Congresso, perdiam nos órgãos internacionais, e perdiam no STF, etc. Então eles tentaram, como sempre, quer dizer, com eles tem que ser sempre diferente. A lei não se aplica a eles estão acima da lei, estão acima do Estado, que é o formato soviético que eles estavam propondo para o Brasil, mas um núcleo pequeno, e daquela maneira, quer dizer, não tem revolução, mas eu estou propondo de escondidinho, quer dizer, quando o povo brasileiro se toque, vamos estar vivendo num regime soviético que nós implantamos. Então eles tentaram de todas as maneiras ir implantando diferentes questões que nos levavam a um tipo de administração pública que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Mas, para não perder o fio da meada, e perdi. Sobre a nova eleição e também a reforma política, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu sempre tenho dito, historicamente tenho dito, você não pode colocar a raposa para cuidar do galinheiro, porque você vai ficar sem galinha e sem ovo. Então o político, não é, o parlamentar, cuidando da reforma política, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, porque se você observa todas as reformas políticas acontecidas, e a cada eleição tem uma mini reforma política, todas elas apontam num único sentido, em oferecer as melhores possibilidades àquele que já é conhecido, àquele que já é detentor de mandato político, para ele continuar no poder. Essa é, na realidade, o resultado final das reformas políticas. Então, não permite a oxigenação, não permite o novo. A reforma política teria que vir de uma outra origem. Teria que vir de um projeto de origem popular, de notáveis, ou uma assembleia constituinte específica para isso, mas não de parlamentares, e assim por diante. Quer dizer, nós temos outras maneiras de compor uma reforma política. O resto é conversa, o resto só é para piorar, só é para melhorar a situação de alguns ali, isso não tem nenhuma dúvida. Digamos, o exemplo mais perfeito e acabado, o que eu te dei, a raposa cuidando do galinheiro, não dá, enquanto à reforma política. Agora, quanto à eventualidade de novas eleições, assim no curto prazo, a convulsão social que tem que preceder isso tem que ser muito grande. Houve essa proposta, como eu disse antes, por conta do pessoal do PT, mas isso dependia de que o Temer renunciasse a seu mandato também, de que ele aceitasse renunciar ao mandato. Isso pode acabar ressurgindo se eventualmente o TSE, naquele processo que está caminhando lá, acaba caçando a chapa de ambos e acaba então caçando o mandato de ambos por conta de fraude na prestação de contas e aquele tipo de coisa. Então, se isso viesse a ser feito ainda este ano, então teria que haver novas eleições, porque já é constitucional. Se fosse o ano que vem, então haveria uma eleição indireta processada dentro da Câmara dos Deputados. Então ali poderia ressurgir aquela coisa, vamos modificar a Constituição para antecipar a eleição e tal e tal. Mas eu não acho que hoje tenha quórum essa proposta é inviável. Só para a gente finalizar bem rápido, que a gente já está em cima do horário, professor, com os ministros do Temer agora, o fato de não ter nenhuma mulher também, o que o senhor espera desse... Olha, isso aí não é, eu nem gosto de enveredar pelo discurso sexista. Eu não acho que seja. Primeiro que é um governo emergencial, porque até que ela não foi afastada, podia não ter sido afastada. Essa é a realidade. Não me deixa nem diferente a atitude do presidente em exercício da Câmara, que emitiu aquele despacho revogando a decisão do plenário, a sessão, não a decisão, né? A sessão, então logo a decisão teria sido nula, aquela coisa toda e tal. Que se podia ter aparecido no último momento alguma coisa nesse sentido, alguma decisão do STF ou coisa que o valha. A tendência era não, juridicamente estava muito bem estruturado e tal, apesar da gritaçada. Mas eu tenho para mim que não tem absolutamente nada a ver. Foi feito assim às pressas, ele precisou buscar os melhores quadros dos partidos que
lhe dessem essa possibilidade, que congregassem dentro do seu próprio partido a liderança necessária a dar aqueles votos, e então ele fez a escolha a partir de nomes que foram oferecidos pelos partidos que vão coligar com ele, que vão compor a sua base de sustentação. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Transamérica. Eu agradeço o convite, muito bom dia a todos os teus ouvintes. Vamos ao intervalo comercial e, na sequência, notícias de polícia.